O Arduino é uma placa incrível para a gente criar os nossos projetos de automação residencial. Porém, não existe somente esse modelo aqui, né, o Arduino Uno. Existem diversas placas, diversos modelos dessa plaquinha aqui que você pode aplicar nos seus projetos e conhecer cada uma delas, conhecer mais a fundo sobre cada uma das placas, vai facilitar muito para você escolher qual que é a melhor para o seu projeto. É exatamente isso que eu vou te falar no vídeo de hoje, os modelos de Arduino para você utilizar nos seus projetos de automação. Opa, aqui é o Luan e seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui no canal da Endeezer. Aqui a gente fala sobre Arduino, ESP32 e vários assuntos de automação residencial. E mais especificamente no vídeo de hoje eu vou te falar sobre os modelos disponíveis de Arduino para a gente utilizar nos nossos projetos. Aqui eu não vou falar de todos os modelos, vou pegar alguns principais ali e vou mostrar, quais que são as vantagens, desvantagens, características deles para você utilizar nos seus projetos de automação residencial, e não só automação residencial, mas qualquer projeto que você for desenvolver com Arduino. Então vou apresentar e você vai saber qual é a melhor placa para utilizar nos seus projetos. Mas antes da gente partir aqui para o conteúdo do vídeo, não esquece já de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante e assim ele mostra para mais pessoas. Também verifica a sua inscrição aqui no nosso canal e caso você não esteja inscrito ainda, se inscreve que dá uma força demais aqui para o nosso trabalho e dá motivação cada vez mais de continuar compartilhando meu conhecimento aqui no YouTube. Então já vamos falar sobre os modelos aqui que a gente tem de Arduino, né? Como eu falei, não vou falar de todos, mas vou falar de alguns principais aqui que você pode utilizar nos seus projetos. Então já começando, esse aqui a gente não poderia deixar de fora, que é o principal de todos, que é o Uno, esse modelo aqui. Claro que esse modelo que eu tenho aqui, deixa eu até aumentar aqui para vocês verem de novo. O microcontrolador dele é essa versão SMD, tá vendo aqui, ó? Ela é já soldada na placa. O que eu tenho aqui na imagem é o microcontrolador PTH, a gente conecta ele ali por cima, ele não é SMD, ele não é soldado da placa, E tem umas vantagens, você consegue tirar e colocar, mas não vamos muito a fundo nisso aqui por agora. Ele conta com o microcontrolador o ATmega 328, a tensão de operação dele é de 5 volts, então as saídas, uma saída digital dele vai fornecer 5 volts, a gente pode mandar 5 volts nas entradas digitais dele, então tudo que a gente vai trabalhar com ele é com 5 volts, utilizar sensores, módulos, tudo vai trabalhar com 5 volts. A tensão de entrada que a gente pode alimentar ele é de 7 a 12 volts, então a gente pode alimentar utilizando uma fonte, tanto aqui pelo jack ou pelos pinos dele aqui de alimentação, o VIN. A gente pode, na verdade, os pinos de VIN, até me corrigindo, eles só trabalham com 5 volts, mas aqui na alimentação a gente pode trabalhar de 7 a 12, sendo 9 volts a tensão recomendada, porque aí não esquenta muito, não fica uma tensão muito baixa. A gente pode alimentar com isso. E falando das portas digitais, Luan, o que são portas digitais? Estou começando agora, não sei o que é. Portas digitais é o que de fato a gente vai controlar, utilizar para controlar os equipamentos. Então, por exemplo, eu quero ligar um LED, uma lâmpada, então eu utilizo uma porta digital. Ela é digital porque a gente liga e desliga e ela fornece 0 ou 5 volts, para a gente ligar e desligar. Então são aqui no Arduino Uno, são esses pinos aqui do 0 ao 13. Então 14 no total, sendo que 6 deles podem ser PWM. Tá vendo aqui que tem uns tiozinhos aqui em cada uma dessas portas e até que ele fala PWM? PWM é Pulse Width Modulation, ou modulação por largura de pulso. Fica tranquilo que se você não sabe o que é isso, é basicamente ao invés de ligar e desligar uma lâmpada, a gente controla a intensidade dela. Ao invés de só ligar e desligar o motor, a gente controla a velocidade de rotação. Então é o PWM que permite isso, E aqui no Arduino Uno são esses pinos aqui que tem esse tiozinho. Ele tem também 6 portas analógicas que estão aqui abaixo, do A0 ao A5. Portas analógicas a gente vai utilizar para receber sinais. E são portas de entrada analógica, Analog in. A gente vai utilizar para receber dados de sensores que variam ao longo do tempo, Então, variam ao longo do tempo, variam de acordo com a sua medição. Então, por exemplo, um sensor de porta e janela, por exemplo, ele está aberto ou fechado, então é digital, E a gente liga aqui nos pinos digitais. Agora um sensor de corrente, que vai informando como que está a corrente daquele equipamento. É um sinal que varia, então a gente liga na entrada analógica. Um sensor de temperatura que varia ali, é um sensor analógico. Então a gente utiliza
esses pinos aqui para alimentar. E as correntes dos pinos IOs, né, em entrada e saída, são de 40 mA. Isso é uma coisa muito importante que você tem que tomar cuidado. Por exemplo, dependendo do equipamento que você vai ligar, o módulo relé, por exemplo, se você for ligar muitos módulos relés, ligando diretamente, alimentando com o Arduino não vai aguentar. Então você precisa ter uma fonte externa para alimentar esses relés, para deixar o Arduino só para a parte da lógica de mandar o sinal e não ficar sustentando, né, a carga desses módulos. Então é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, né, que é a questão da corrente de cada pino. E como vocês podem ver, né, agora falando das vantagens, né, é uma placa pequenininha, né, bem enxuta, dá para fazer muita coisa com ela. Querendo ou não, a gente tem 14 entradas digitais, a gente pensando assim na automação residencial, a gente pode usar cada uma para ligar e desligar uma lâmpada de um cômodo, por exemplo. Então, se a gente tem uma casa, por exemplo, com 14 cômodos, é bastante coisa, né? Pensa, você vai usar cada uma aí para ligar a lâmpada da sala, da cozinha, do quarto, do banheiro, enfim. Então é bastante coisa, mas ainda assim é limitado em relação aos outros modelos de Arduino que a gente tem disponíveis, né? É uma placa de entrada, mas mesmo assim com ela a gente já consegue fazer bastante coisa. Agora falar de um outro modelo de Arduino, que é o Arduino Nano. E ele é basicamente igual o Arduino Uno, porém ele é bem menorzinho, né? E ao invés da gente ter esses conectores e tudo mais, ele tem uns pinos. Eu infelizmente não tenho aqui para mostrar para vocês, mas eu vou mostrar, por exemplo, essa placa aqui, ó, que é a ESP8266. Não vou abordar ela muito nesse vídeo, mas eu quero mostrar aqui, ó, que tá vendo que ela tem esses pinos aqui, que a gente consegue plugar, por exemplo, numa placa, numa protoboard, uma placa que a gente mesmo desenvolve, e fica um projeto mais enxuto. E ela é bem similar mesmo ao Arduino Uno, com a vantagem que ela tem 8 entradas analógicas, né? Então são 2 a mais aí que a gente consegue aplicar nos nossos projetos e ter mais entradas de sinais, né, de sensores que variam. E como ela é igual ao Uno, as vantagens são as mesmas, né? Mas eu acredito que ela tem uma vantagem extra de ser muito menor e você conseguir deixar o seu projeto mais enxuto, né? Não ter uma placa tão grande ali para o seu projeto, vai ficar mais enxuto e você vai conseguir fazer um projeto melhor ali, conseguir colocar numa caixinha e tudo mais, por exemplo, vai deixar o seu projeto mais legal. E como eu falei, o resto é tudo igual ao Arduino Uno, com essa vantagem de ser um pouco menor. Agora a gente tem o Mega, o Arduino Mega é o maior que tem, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha o tamanhozão dele, perto, por exemplo, do Arduino Uno, né? É bem maior. E ele já utiliza o outro processador, que é o outro microcontrolador, que é o ATmega 2560, e tem mais poder de processamento, mais memória, né? Pode colocar mais código ali dentro. Também funciona com as questões da tensão de operação de 5 volts, a tensão de entrada, e ele tem as portas digitais 54. Então é muito, são 40 acima do Arduino Uno. Então realmente dá para fazer muita coisa, acionar muitos equipamentos com ela, é bem maior, né? Sendo que 15 delas podem ser PWM, né? Então muito a mais também, e tem 16 entradas analógicas, então realmente muito mais pinos. A vantagem de utilizar ela em relação ao Arduino Uno, ao Arduino Nano, é porque ela é bem maior, possibilita muito mais acionamentos, né? Então aqui, você consegue automatizar praticamente um prédio inteiro, se você parar para pensar, né? É bastante coisa, mas a desvantagem é que é muito maior, ocupa muito mais espaço. Mas ainda assim não vejo que é uma grande desvantagem, porque a placa ainda é pequenininha, né? Mas vale bastante a pena utilizar. Eu utilizo bastante nos meus projetos o Arduino Mega. E agora tem a evolução do Arduino Uno. Aquele Arduino Uno que eu mostrei é o R3. E eles lançaram recentemente o Arduino R4, que ele já conta com um novo microcontrolador, né, mais moderno. Ele tem as tensões de entrada, possibilita mais, né, até 24 volts. Ele tem mais portas digitais, né, 20, 106 PWM, a mesma quantidade de portas analógicas. Mas a grande vantagem é que ele já conta com a ESP32, o chip, que tem Wi-Fi e Bluetooth. Isso já tudo embutido na mesma placa. Então, diferentemente dos outros modelos de Arduino, que a gente precisava de um módulo a mais, né, por exemplo, vou fazer uma comunicação via Wi-Fi, via Ethernet, via Bluetooth. Eu precisava adicionar um módulo a mais, o que até encarecia o projeto. Então aqui já tem tudo nela embutido, né? E isso facilita bastante quando a gente vai criar os nossos projetos. Já ter tudo isso aí embutido vai facilitar bastante. Porém, a desvantagem, que eu até falei da questão do preço, essa é uma placa ainda muito cara aqui no Brasil, né? Eu só dei uma olhada por cima. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Eu vi por mais de 300 reais. Então é um pouquinho mais caro, né? Um pouquinho não, bem mais caro que os outros modelos. Por exemplo, uma ESP32 sai bem mais barato.
barato, né? Com 50, 60 reais você já compra uma SP32, mas é legal conhecer e saber que existe essa possibilidade de utilizar esse Arduino Uno R4. Então galera, me conta aqui abaixo se você já utilizou algum desses modelos de Arduino, não conhecia, quer começar a utilizar algum modelo, tem alguma dúvida, tem sugestões, né, de modelos que você já utilizou e que você gostou. Tem outros modelos, né, como eu falei, tem o Leonardo, Due 1009, tem vários modelos de Arduino aí disponíveis no mercado, mas comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se ficou com alguma dúvida, deixa aí também, beleza? E caso você queira realmente utilizar essas placas para criar automações residenciais profissionais mesmo e controlar tudo de uma casa, seja lâmpadas, TV, ar-condicionado, portão da garagem, enfim, tudo de uma casa, no nosso treinamento de automação residencial com Arduino, eu ensino tudo do zero que você precisa saber, desde a programação da placa, desenvolvimento dos aplicativos e as ligações elétricas e eletrônicas. O link do nosso treinamento tá na descrição do vídeo, clica lá, entra que eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai realmente dominar a automação com Arduino. E caso você esteja precisando aí de placas e componentes para os seus projetos, os nossos parceiros da Eletrônica Ômega dão 10% de desconto utilizando o nosso cupom ENDUSER10. Eu vou deixar o cupom e o link na descrição do vídeo. Por esse vídeo é só, espero que você tenha gostado, curtido, deixa o like aqui que ajuda demais, né? Não custa nada para você, realmente ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito ainda, me segue lá no Instagram, @EnDeezer, que eu posto muito conteúdo por lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, falou e até mais!